Nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8, que diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Amém. Uma das visões mais fortes da igreja do Senhor é a visão de um exército. Essa é uma das visões mais fortes que há. E é um pregador que disse uma vez: as pessoas que estão sentadas diante do pastor, ouvindo a mensagem de Deus para a vida delas, são pessoas que estão vindo da batalha. É mais ou menos como se o culto fosse aquele momento em que nós nos reagrupássemos, que nós nos juntássemos para ouvir a palavra, para ouvir a mensagem e sair daqui fortalecido para a luta que nós enfrentaremos logo depois que sairmos dali. É fato que a batalha continua, nós não paramos a batalha por estarmos aqui sentados. Mas a batalha se intensifica de fato quando nós estamos aí fora, vivendo dia após dia as lutas da nossa rotina. E a batalha espiritual vai se manifestando junto ao nosso dia a dia. Então, uma das visões mais fortes que a igreja tem é o fato de que no domingo, no dia do Senhor, nós nos reunimos, quase não sai. Nós nos reunimos para nos fortalecer, para enfrentar a batalha que há todos os dias da nossa vida. E Pedro, o apóstolo Pedro, termina a sua primeira carta falando desta batalha. Olha que interessante, nós passamos várias semanas ouvindo sobre 1 Pedro. Ele falou sobre o comportamento da igreja, sobre como o cristão tem que viver. Ele falou sobre os sofrimentos. Nós ouvimos mensagens aqui, 2 em sequência, sobre o sofrimento da igreja. Ele falou, ele exortou a igreja. Mas ele termina a sua carta falando: não se esqueçam, vocês estão em batalha. E quantos de nós nos esquecemos da batalha que nós estamos enfrentando? Quantos de nós nos esquecemos que a nossa luta não é contra a carne, como diz a Bíblia, é contra principados e potestades? Quantas vezes nós passamos a semana e nos esquecemos do que Deus nos chama a de fato estarmos alertas, que é as lutas, os desafios espirituais que nós enfrentamos semana após semana. Às vezes nos atentamos a outras coisas, e presta atenção, a batalha espiritual na vida do cristão não aparece com um demônio e um anjo surgindo na sua frente e batalhando, e você olhando e intercedendo, e Deus tem misericórdia. Não, não é um filme que nós vivemos. A batalha espiritual acontece no nosso dia a dia. A batalha existe enquanto você está no trabalho, enquanto você está pegando um Uber, enquanto você está dirigindo, enquanto você está caminhando, enquanto você está vivendo. Porque quando a Bíblia fala de batalha, a gente fica esperando que exista um anjo que apareça, e aí tem o diabo, e aí tem a gente consegue enxergar essa batalha. Existem teologias aí fora de igrejas que ensinam, inclusive,
que nós precisamos orar para que Deus nos abra os olhos da espiritualidade. Mas quando eles falam isso, eles não estão falando sobre estar atentos às necessidades espirituais. Ele está falando para ver coisas, né? Olhos espirituais. Já ouviu isso? Porque eu já. Abrir os olhos espirituais, como se os olhos espirituais fossem um negócio fora do normal. Não, irmãos. Olho espiritual é aquele que consegue enxergar no dia a dia o Senhor e a batalha que ele enfrenta. É aquele que consegue olhar com discernimento as coisas que acontecem no nosso dia. Ore, irmão, por olhos espirituais, para que você consiga enxergar os espíritos. Não, não é essa a nossa batalha. Nossa batalha é vivenciada dia a dia. Pedro está falando, o apóstolo Pedro está falando para irmãos que sofrem, para irmãos que estão sendo perseguidos, para irmãos que estão perdendo tudo porque tinham o evangelho de Jesus. E ele está dizendo, isso aí é uma batalha espiritual. Eu sei que tem irmãos perdendo tudo, eu sei que tem irmãos perdendo as suas finanças, eu sei que tem irmãos perdendo as suas casas, perdendo o seu emprego, mas não se esqueça que nada disso é carnal. A nossa batalha é espiritual. E aí ele começa no verso 8 e 9 a nos falar desta batalha, lembrando da identidade do nosso adversário. Ele fala: o diabo, vosso adversário, é um anjo caído, um ser maligno, assassino, ladrão, destruidor, é a antiga serpente, é o dragão vermelho, é o leão que ruge, é assassino, é pai da mentira. E ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir. Nós temos, irmãos, um adversário real, invisível e terrível. Você tem um adversário e não sou eu, o pastor. Eu sei que às vezes, diante das lutas e das batalhas espirituais, a gente olha para o ser humano e a gente coloca no ser humano como se ele fosse o nosso adversário, como se o irmão que está na igreja fosse aquele que está ali para nos perseguir, para nos prejudicar. Não, irmãos. Nós temos um inimigo real, invisível e terrível. E nós não podemos subestimar as armadilhas dele. A palavra do Senhor diz das estratégias desse adversário, porque fala que anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo está à sua espreita. Ele anda em derredor. Ele busca uma brecha na sua vida. Ele vive rodeando a terra e passeando por ela. Não é isso que diz lá em Jó? Deus pergunta ao diabo onde você estava. E ele diz: por rodear a terra e andar por ela. Ele é incansável em tentar te derrubar. Ele não quer você aqui na igreja. Ele não quer você servindo ao Senhor. Ele não quer você evangelizando. Parece que quanto mais nós nos empenhamos em evangelizar, em levar a palavra do Senhor, mais desafiador as coisas ficam. Sabe por quê, irmãos? Porque há um inimigo das nossas almas, há um inimigo na sua vida e ele está tentando te derrubar, te prejudicar. E você precisa fechar as brechas. Precisamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não foi isso que lemos em Efésios, capítulo 6, na nossa liturgia? Precisamos nos vestir da armadura de Deus, para que resistamos às ciladas do diabo. Ele trata aqui o diabo como o leão que ruge. E o leão, irmãos, não ruge quando ele ataca. O leão ruge para espantar a sua presa. Qual é a ideia do texto? O leão, quando ruge, ele ruge para afastar a sua presa do rebanho. Sabe por quê? Porque sozinho você é um alvo fácil. Tem muita gente que está na igreja caindo no rugir do diabo. Tem muita gente que está na igreja
sendo espantado pelo diabo, sabe por quê? Porque lá fora você é um alvo mais fácil. Ah, não gosto daquele pastor, vou deixar de ir para a igreja. Rugir do diabo. Ah, o irmão não me deu bom dia, vou sair da igreja. Rugir do diabo. Ah, eu não quero, a igreja. Rugir do diabo. Você sozinho, vivendo a sua vida em casa, sem vir à igreja, sem comunhão com os irmãos, sem vivenciar os problemas, as lutas, a intimidade, a comunhão da igreja, você é um alvo fácil. Ele está ao seu derredor, rugindo como leão, para quê? Para que você se afaste do meio do povo de Deus. Para que você se torne um alvo fácil. E tem muita gente caindo, irmãos. Você pode olhar que há exemplos na nossa igreja de pessoas que foram se afastando, se afastando, se afastando e não estão mais aqui. Estão em casa. Caíram no rugir do diabo. Cuidado. Ele não está para brincadeira. O diabo não veio para brincar. Ele veio para te devorar. O alvo dele é te destruir. E ele te quer fora da igreja. Ele mata. Ele é homicida. Ele é assassino. E ele te quer morto espiritualmente. Quantas pessoas estão arruinadas, feridas, destruídas por esse devorador. Aí a Bíblia diz: sede sóbrios. A ideia é: tenha domínio próprio. E a ideia aqui está muito vinculada à bebida alcoólica. Porque a ideia da bebida alcoólica é que alguém que está embriagado, ele não tem domínio de si. E às vezes nós deixamos de ser sóbrios espiritualmente. Nós nos embriagamos. Nós não temos firmeza, muitas vezes, espiritual, porque nós nos preocupamos demais com as coisas que estão acontecendo à nossa volta e nos machucam, ao invés de se preocupar com a ação do diabo na nossa vida. O texto está falando para a gente ser sóbrio, ou seja, tenha domínio da sua vida espiritual, de si. Tenha domínio de si. Não perca o seu equilíbrio. Já conversou com alguém que está tão perdido espiritualmente, que caiu no rugir do diabo, que você não consegue, parece que a pessoa fechou os olhos e os ouvidos para tudo que você fala. Você fala, você orienta, você usa a Bíblia, você exorta, mas ele está ali, ó, ensimesmado, fechado em si, preso no rugir, embebecido, sem domínio. Cuidado. Não subestime o diabo. E não superestime ele. Subestimar, o diabo não existe. Cuidado. E superestimar, tudo é o diabo. Eu já contei para os irmãos, já, mas eu vou contar de novo. Tinha uma irmã na minha igreja de origem, eu já contei algumas vezes. E ela foi dar um testemunho lá na frente. Porque lá na reunião de oração, lá na minha igreja, a gente tinha o hábito de dar testemunho. Então os irmãos pediam para dar testemunho, iam lá na frente e contavam: olha, Deus respondeu a minha oração, assim, assim, assim. E essa irmã foi à frente da igreja e ela disse: irmãos, eu estava no quintal de casa prendendo minha roupa. E a roupa caía do varal. E eu pegava a roupa e colocava a roupa no varal. Na terceira vez eu disse: está repreendido, Satanás. E a roupa ficou, glória a Deus. Irmãos, isso não é o diabo. Tá? Isso se identificou aí, né? Lembrou de alguém que já fez algo assim. Mas tem gente que tudo é o diabo. Tudo é Satanás. Não, irmãos. Isso aí não tem nada a ver com o diabo.
Tem coisa que é você mesmo, é sua mão que está frágil, tinha que cair, não tem nada a ver com o diabo. Então, cuidado. Não vá para os extremos. Aí o texto fala da fé. Porque a fé, meus irmãos, é um escudo contra os dardos inflamados do maligno. Está lá em Efésios capítulo 6. Tiago 4 diz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Antes de nos manter firmes diante de Satanás, a gente precisa se curvar diante de Deus. A gente só consegue se manter de pé diante do diabo se nós estivermos antes prostrados diante de Deus. Aí ele fala do sofrimento. Está tudo aí no texto. Ele fala que em tempos de prova, a gente tende a pensar que estamos sozinhos. A ideia é que normalmente quando a gente começa a sofrer, e lembra que aqui é uma igreja sofredora, nós também sofremos. A gente começa a achar que nós somos os únicos que estão sofrendo. Aí Pedro diz assim: não, há muitos irmãos aí sofrendo com vocês. Ele diz assim no verso 9: resisti-lhes firmes na fé. Fechou a Bíblia, né? Abre aí. Abre a Bíblia. Verso 9: resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vocês não estão sofrendo sozinhos. Há mais gente sofrendo. Há irmãos pelo mundo espalhados sofrendo. Aí, a partir do verso 10, Pedro, depois de falar para os irmãos ali sobre a perseguição, sobre o diabo, sobre como nós devemos viver diante da batalha que nós enfrentamos, ele traz uma palavra sobre o cuidado de Deus. Versos 10 a verso 14. E quando ele fala do cuidado de Deus, ele lembra quem Deus é. Ele diz assim no verso 10, ora, o Deus de toda a graça. O Deus de toda a graça. Imagina, irmãos, uma igreja sofrendo, sendo atacada pelos homens, sendo atacada pelo diabo, batalha física, batalha espiritual, perseguida pelos homens, perseguida pelo diabo. Pedro diz que a vida deles está nas mãos do Deus de toda graça. Isso tem muito peso. Nós, como servos, precisamos ter na nossa mente o fato de que Deus não lida conosco a partir do que merecemos. E isso para mim é libertador. Porque não é sobre o quanto eu trabalho. Eu não sou aceito diante de Deus. Olha o que Pedro está dizendo. Meus irmãos, não achem que vocês são aceitos diante de Deus por causa do que vocês fazem. Há um Deus de toda graça cuidando de vocês. Há um Deus de toda graça que está cuidando de vocês, apesar do que vocês passam. E esse cuidado de Deus não é maior ou menor se eu fizer 10 ou 30 ou 40 visitas. Se eu orar por 10, 15 ou 20 irmãos. A graça de Deus está presente na minha vida, independente do que eu faça, porque eu sirvo a um Deus de toda graça. Então o que eu faço? Eu não faço para receber a graça. Eu faço porque eu já recebi a graça de Deus. Eu já recebi. Eu já fui alvo da graça. Por isso que eu canto, por isso que eu toco, por isso que eu prego, por isso que eu venho à igreja, por isso que eu evangelizo, por isso que eu discipulo, porque eu já sou alvo da graça. Eu não faço para ser. Eu já sirvo a um Deus de toda graça. Aí ele fala do que Deus fez, a parte B do versículo diz assim, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Em Cristo vos chamou, Deus nos escolheu por sua graça, Deus nos destinou à eterna glória, Deus da graça e da glória. Aí ele diz,
o que Deus permite. Ele fala assim: depois de ter sofrido por um pouco. O sofrimento humano, por mais difícil, por mais tempo que leve, quando colocado sob a perspectiva da eternidade, da graça, é leve e momentâneo. Imagina aqueles irmãos sofrendo, imagina aqueles irmãos sendo perseguidos, talvez por mais de 1, 2, 3 anos. E vem Pedro e fala assim, ó, depois de ter sofrido por um pouco de tempo. Como assim, Pedro? Está tão difícil. Como assim pouco tempo? Pedro está falando na perspectiva de um povo que vai viver a eternidade com Deus. E diante da eternidade, diante da graça de Deus que nos alcança dia após dia, o nosso sofrimento é leve e momentâneo. Ele só vai ser grande, ele só vai se tornar gigantesco se você perder a perspectiva da eternidade. O cristão tem que sofrer aqui na terra, faz parte do que o Senhor permite na nossa vida. Mas a gente sofre com a perspectiva do céu. A gente sofre olhando para Deus. Maranata, hora vem. É assim que a gente sofre. Cheios de esperança. Aí ele diz, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eita misericórdia. É tão difícil ser aperfeiçoado. É tão difícil. Porque o processo que Pedro está trazendo aqui de aperfeiçoamento é por meio do sofrimento. O ouro sendo purificado pelo fogo. É essa a ideia. Você está sendo purificado, mas esse processo é dolorido. Mas o Senhor está aqui para nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aperfeiçoar. A ideia de consertar as redes. É a mesma palavra usada no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 21. A ideia aqui é de consertar as redes. Imagina uma rede precisando ser consertada, remendada, colocando uma parte que lhe faltava. Da mesma maneira, o sofrimento deve ser aceito, porque ele nos promove e move o nosso caráter a Deus. Firmar significa fixar com firmeza, prender firmemente. Às vezes a gente está tão gelatinoso, né? Escorregadio. Qualquer probleminha a gente está fora. A gente sai da igreja. A gente enfraquece. Aí Deus permite o quê? Luta, perseguição, sofrimento. Para quê? Para te firmar. Porque o povo de Deus não é um povo gelatinoso. É um povo firme. Aí ele fala de fortificar, encher de força. Até porque a gente precisa de força para passar pelas lutas, né? E ele fala de fundamentar. Colocar fundamento. Lançar as bases sólidas. Ou seja, qual é a nossa base sólida? Cristo. Fundamentar na rocha que é Jesus. Aí ele vai para a conclusão da epístola. E eu também. Se tem uma coisa boa, é pregar uma carta inteira. É muito bom. Eu me sinto tendo conseguido uma conquista. Consegui pregar a carta toda para os irmãos, ou quase toda, né? Um texto ou outro que a gente não pregou, que eu não preguei. Mas ele vai para o final da carta. Vamos ler juntos o verso 12, todos juntos. Por meio de Silvano,
ele vai concluir a carta falando de Silvano, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente. Silvano é o mesmo que Silas, que era profeta da igreja de Jerusalém, foi companheiro de Paulo em sua segunda viagem missionária e foi ele o secretário que escreveu essa carta. Diante de problemas de saúde e de algumas dificuldades, muitas vezes os apóstolos chegavam ao final da vida sem ter condições de escrever. Então alguém escrevia enquanto ele ditava. Isso a gente chama de amanuense. O amanuense era aquele que escrevia a carta no lugar do real autor. E nesse caso aqui, o amanuense de Pedro era Silas. E olha que interessante. Silas, profeta de Jerusalém, companheiro de Paulo na segunda viagem missionária, um homem ao qual a gente costuma comentar bastante, mas foi alguém que trabalhou como secretário. Foi alguém que ajudou, secretariou o apóstolo. Tá vendo, Rose? Secretária da EBD, né? Tem me ajudado com coisas de secretaria da igreja. Não é sobre o nosso cargo. É sobre a disposição de servir. Ele se colocou numa disposição de serviço. Um homem importante na história da igreja. Foi aquele que escreveu enquanto o apóstolo Pedro ditava. Além disso, ele termina a carta exortando e testificando de novo que esta é a graça de Deus. E ele fala, nela estáis firmes. Mais uma vez ele fala, irmãos, fique firme na graça. Olha, irmão, se você depender de mim para ficar firme, eu garanto. Se você procurar firmeza em mim, você vai cair. A nossa firmeza é em Deus. Só nele. Aí ele diz, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Há um dilema sobre essa eleita aí. A maioria dos estudiosos acredita que Pedro está fazendo uma referência à igreja cristã onde ele morava. Mas há um dilema sobre essa eleita, o que significa. E eu não vou entrar nesse dilema hoje. A gente entra outro dia. E eu finalizo com uma saudação. A recomendação final da carta é: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. O que é ósculo? Beijo. Um beijo. Só que a diferença é que ele coloca aqui a ideia de um beijo de amor. O beijo fraternal. Eu sei que isso não é da nossa cultura, né? Imagina os homens na igreja se despedindo no final do culto e dando um beijinho aqui, o outro dá um outro beijinho. Não vai dar certo, né? Imagina o Rafa desse tamanho, né? Não vai dar certo. Eu sei que a gente... Minha ênfase aqui não é no beijo, tá? Para os irmãos não saírem aí, né? No final do culto, o pastor mandou a gente ósculo santo de amor e... Não, pelo amor de Jesus. A ênfase não é no beijo. Era uma forma de saudação daquela época. Mas a ênfase é no amor. Uma igreja precisa exercer amor e experimentar a paz. A ideia é que Pedro termina a sua carta enfatizando o amor que deve existir entre os irmãos. Aqui ele diz como era manifestado naquela época, através de um ósculo do amor, através de um beijo do amor, ou de amor. Mas a gente pode manifestar o mesmo amor de outras maneiras. A gente deve. Através de uma mensagem, através de um abraço, através de um eu me importo com você. No fim das contas,
Pedro termina a sua carta dizendo: cumprimento vocês. E ele diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Ele termina a carta com duas expressões fortíssimas: amor e paz. É o que nós precisamos, como igreja e como pessoas que lutam todos os dias nessa batalha da nossa vida aí fora. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Feche os olhos. Fale com Deus.